O país mais estranho, onde mulheres pobres escondem amantes em segredo chocante. O sol começava a se pôr sobre as montanhas do pequeno país de San Lúcio, revelando um céu alaranjado que escondia os dramas diários de uma população marcada pela pobreza. As ruas eram estreitas, pavimentadas de forma irregular, com casas simples, muitas delas sem telhados adequados. Ali, sussurros escandalosos e olhares discretos podiam ser ouvidos e sentidos em cada esquina. A sociedade conservadora fervilhava de proibições, onde qualquer desvio da norma era passível de julgamento e ostracismo. Mulheres que buscavam a felicidade fora do esperado eram alvo de todos os sentimentos: compaixão, inveja e a cada encontro secreto, o coração de Maria pulsava descontrolado, ao mesmo tempo em que a sombra do medo a envolvia. Agora, uma série de assassinatos de mulheres começava a assolar a comunidade, misturando sua dor à angústia já existente. As vozes que ecoavam nas ruas falavam de um padrão sombrio, em algo a mais que pairava nas noites. Maria, consumida por um turbilhão de emoções, sabia que algo precisava ser feito. No entanto, se revelasse seu relacionamento com Jonás, as consequências poderiam não apenas arruinar sua vida, mas devastar tudo o que ela conhecia. O clima tenso se intensificava com a chegada de uma detetive chamada Clara, que tinha uma fama de não deixar nenhum crime sem resposta. A cidade pulsava, dividida entre o desejo de justiça e o terror de mais revelações. Maria sentiu o peso das expectativas, os olhares suspeitos, as conversas no mercado. A vida que havia construído cuidadosamente estava prestes a se desmoronar. Em uma das noites mais escuras, a dúvida a consumia: arriscar tudo por amor ou ceder ao medo que a aprisionava. Era um dilema cruel, e a escolha que ela fizesse mudaria não só sua vida, mas o destino de muitos ao seu redor. Maria olhou pela janela, observando as sombras dançantes nas paredes. O que ela escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria olhou pela janela, o papel tremendo em suas mãos. O coração batia acelerado. O que fazer? A pressão sobre seus ombros era pesada, quase insuportável. O medo misturava-se ao desejo, ambos estrangulando sua razão. De repente, um som à porta fez seu coração parar. Uma batida forte, insistente. Quem poderia ser a essa hora? Ela foi até a porta devagar. Cada passo parecia um imenso esforço. Ao abrir, deparou-se com Clara, a detetive, com um olhar que trazia a certeza de que algo estava muito, muito errado. Mas não era apenas isso. Atrás de Clara veio uma sombra familiar, mas inesperada. Era Jonás. Ele parecia tenso, os olhos chamando por ajuda, mas havia algo mais. Algo que fazia Maria sentir um arrepio. Maria, precisamos conversar, disse Jonás com a voz baixa e grave. Clara acenou, e o silêncio se esticou entre eles como um fio prestes a se romper. O que está acontecendo? Maria questionou, a angústia crescendo em seu peito. Antes que Jonás respondesse, um grito cortou a noite como um raio. Era um som de desespero, ecoando por toda a vizinhança. Maria sentiu o sangue gelar. Clara virou-se rapidamente em direção à fonte do grito. Eu vou verificar, ela disse, e antes de sair, lançou um olhar significativo para Jonás. Algo mais estava acontecendo ali. Algo que ele não havia contado.
Maria, de repente, ficou sozinha com Jonás. Eles trocaram olhares cúmplices, mas havia uma ansiedade crescente entre eles, como se um abismo os separasse. Maria, eu não sei como te dizer isso. Jonás começou, os dedos trêmulos em seus lados. E então, como se as trevas ao redor os ameaçassem, a realidade bateu à porta. Clara voltou, pálida e com um ar horrorizado. A vítima é uma conhecida nossa, ela anunciou, e o olhar em seu rosto fez Maria sentir um nó na garganta. É a Rosa, uma das mulheres desaparecidas. Maria ficou paralisada. Rosa tinha sido sua vizinha, uma mulher gentil que sempre oferecia sorrisos e ajuda. A dor em seu peito cresceu, mas o que fazia aquele momento ainda mais intenso foi a forma como Jonás começou a se agitar. Não pode ser, murmurou, as mãos envolvendo sua cabeça. Eu prometi que a protegeria. O que você sabe sobre isso? Clara questionou, a voz severa. Maria olhou para Jonás, o rosto agora contorcido de desespero e culpa. A voz de Jonás falhou e o silêncio tomou conta. E aí a bomba estourou. Eu tenho informações sobre os assassinatos, ele disparou. Rosa estava recrutando mulheres para um movimento de resistência. Ela descobre isso e alguém a calou. A revelação desnudou a sala de choque. Maria pôde sentir a terra escapar de seus pés. Jonás, o jovem cheio de esperança, agora parecia um prisioneiro em sua própria culpa, preso por algo que ele não poderia controlar. Se você sabia, por que não me contou antes? Maria perguntou. A voz alta e quebrada. Eu tinha medo. Medo do que poderia acontecer com você. Jonás respondeu, os olhos aflitos. E ali, sob o peso daquela situação, Maria percebeu uma verdade dolorosa. O amor que sentia por ele agora estava manchado com a sombra da traição. Mas não havia tempo para dúvidas. O que agora eram relatos de assassinatos e segredos obscuros poderia transformar-se em algo muito mais sombrio. Clara, movendo-se conforme suas intuições de detetive, estava prestes a finalmente desvelar uma teia de mentiras. Maria precisava decidir: confiar em Jonás e mergulhar nessa nova realidade, ou salvar a si mesma e fugir da conexão que poderia custar suas vidas. A noite se tornava um campo de batalha. Um outro grito ressoou ao longe, quebrando o ar tenso. O que mais estaria por vir? E como cada escolha poderia levar a um destino aterrador, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Maria olhou para Jonás, e em seus olhos ela leu uma profunda pergunta. Até onde você irá por amor? E assim, o elástico da vida de Maria esticou-se, prestes a romper. O que o amanhecer traria? Maria ficou paralisada. O peso da revelação de Jonás caiu como uma pedra em seu estômago. A sala ficou em silêncio, apenas quebrado pelo eco distante do grito que ainda ressoava pela noite. Ela olhou nos olhos de Jonás, buscando respostas. Mas o que viu foi um vácuo. A tensão estava palpável, como se a casa respirasse com um medo compartilhado. Rosa? Uma resistência? Maria repetiu, quase sem voz. Você sabia que ela estava em perigo e não me contou? Eu não queria te envolver, Jonás exclamou, sua voz falhando. Maria, você não entende. Se eu contasse, você estaria em risco também. Risco? O gosto amargo de traição se misturava ao desespero. Agora já estamos em risco. Jonás, você não percebe? Uma mulher foi morta. Clara, com o rosto pálido, parecia estar em choque, absorvendo não apenas a notícia da morte, mas a profundidade das palavras de Jonás. Ela se virou para ele, aquela expressão firme de detetive que não deixava espaço para dúvidas. O que mais você sabe? O tom de Clara era grave, quase acusatório. Você tem que falar, Jonás! O pânico tomou conta do jovem. Ele começou a andar em círculos, os dedos puxando os cabelos. Eles estão observando, Clara. Eu vi. Uma organização secreta que,
que não são apenas clientes, mas eles estão atrás de nós. Maria deu um passo para trás. Seu coração batia forte. Essa nova dimensão da situação era insuportável. O que mais ele ocultava? O que eles querem? Poder, Maria. Controle. Eles não toleram resistência, disse Jonás, a voz agora tremendo. Josa estava prestes a revelar algo grande, algo que poderia mudar tudo. Com um movimento brusco, Clara sussurrou, quase para si mesma: se eles souberem que você está aqui, todos nós estaremos em perigo. Nesse momento, um barulho, vindo do lado de fora, cortou a conversa. Múltiplos passos pesados se aproximaram. Maria olhou para a janela e sentiu o sangue escoar de seu rosto. Silhuetas se moviam na escuridão, sombras com muito mais do que intenção simples. O medo invadiu seu peito como uma lâmina afiada. Temos que sair daqui! Maria gritou, a adrenalina disparando em suas veias. Jonás piscou, como se tivesse acordado de um pesadelo. Ele olhou para Maria, depois para Clara e então se lançou para a porta. Não podemos deixar que eles nos peguem. Mas antes que conseguissem se mover, a porta foi arrombada com uma violência que fez o coração de Maria quase parar. Um grupo de homens e mulheres do lado de fora, todos com expressões frias e decididas, invadiu a casa. Maria sentiu um gelado correr pela espinha quando viu o líder, um rosto que a perseguiu em pesadelos. O dono do mercado local, conhecido por seu poder e influência, Miguel. Ele comandava um dos grupos mais temidos da cidade. Olá, Maria, disse Miguel, um sorriso macabro no rosto. Eu vejo que você está em boa companhia. O que você quer? Maria se desfez do medo e tentou encarar, mas por dentro estava paralisada. Você e eu precisamos conversar. Rosa estava tentando fazer algo que não deveria. E você, querida, está mais envolvida do que imagina. As palavras dele soavam como um eco maligno, e Maria percebeu que toda a sua vida havia virado de cabeça para baixo. Jonás olhou para ela com desespero, mas já era tarde. A verdade a atingira de forma abrupta e brutal. Miguel sabia de tudo. E o que mais ele tinha nos braços? Eu não a deixarei ir, Jonás gritou, sendo rapidamente contido por um dos homens, que segurou seu braço com força. Maria sentiu a dor de ter seu mundo despedaçado. Os olhos de Jonás, que antes eram cheios de amor, agora estavam desesperados e culpados. E a sensação de traição então se expandiu, fazendo-a questionar tudo o que acreditava saber sobre aquele homem ao seu lado. E naquele momento, como se o universo estivesse rindo de sua confusão, um tiro ecoou na noite, feito um rugido de formigueiro. Todos se viraram e uma nova sombra surgiu na escuridão. A cena estava tão carregada de tensão que parecia um filme que mudava sem aviso. E a única coisa que Maria sentiu foi que tudo ia explodir em um caos inesperado. Ela estava no centro de tudo, mas as respostas que buscava pareciam mais distantes do que nunca. O tiro ecoou de forma avassaladora. Um som que cortou o ar como uma faca. Maria sentiu seus músculos se contraírem. E a atmosfera ficou pesada em frações de segundo. Os homens que invadiram a casa congelaram. Seus rostos se tornaram uma máscara de surpresa. Mas antes que alguém pudesse reagir, um corpo caiu no chão com um baque surdo. Era Clara, com sua expressão fixa em dor e choque, o sangue começando a se espalhar pelo piso de madeira. Maria queria gritar, queria correr até Clara, verificar se ela ainda estava viva. O pânico se instalou quando percebeu que não havia tempo para isso. Miguel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu avisei que precisariam. Mas parece que o tempo não está do nosso lado. Jonás estava paralisado, a boca aberta em horror, ainda segurando a mão de Maria.
O semblante dele escureceu, como se a esperança tivesse sumido em um instante. Miguel deu um passo à frente, e o olhar dele fixou-se em Jonás. E você? O que fazia aqui com essa mulher? Está tão enredado na luta dela que não percebeu o perigo ao seu redor? O sarcasmo nas palavras de Miguel era cortante. Maria em choque. Mal conseguia processar tudo. Clara, a detetive perseverante, estava no chão. O que isso significava? Um forte desejo de escapar invadia sua mente, mas o pânico a paralisava. Miguel, você não precisa fazer isso. Jonás gritou movendo-se para a frente, mas foi contido por um dos capangas de Miguel. A verdade está lá fora. Se alguém vai ser julgado aqui, sou eu. Você não está em posição de negociar. Miguel sorriu, mas era um sorriso vazio. A verdade que você teme pode ser muito mais devastadora do que você imagina. E então, sem aviso, Maria teve uma ideia. Algo veio à mente como um relâmpago. Jonás estava envolvido em algo maior. E a resistência de Rosa era apenas a ponta do iceberg. O que ela sabia? Os segredos que sempre guardou podiam ser a chave para a liberdade dela e de Jonás. O que você sabe, Jonás? Ela exigiu, agora olhando nos olhos dele com firmeza. O que ela realmente estava fazendo? Ele hesitou, a culpa estampada em seu rosto. Rosa não era apenas uma ativista. Ela era uma das líderes, um rosto. Maria, ela tinha planos que poderiam mudar tudo. Miguel riu, um som frio e insensível. E acha que isso a salvará? Você mesmo sendo uma parte disso? O silêncio lotou a sala. Seus olhos se encontraram em um momento tenso. Um policial no fundo, que assistia à cena, mordeu o lábio, incerto. Ali estava um fio de esperança, um fio que poderia levá-los à verdade. Espere! Maria gritou, seu coração acelerado. Mais do que um ativista. Rosa estava sendo ajudada por você, não estava? A reação de Jonás foi instantânea. A tensão no ar se intensificou. Sim, mas eu, Maria, eu não sabia onde isso levaria. Miguel franziu a testa. Agora, um olhar totalmente diferente no rosto. A menção do apoio dele à Rosa parecia ter causado um efeito. Ele não estava apenas se divertindo, estava preocupado. Como você descobriu isso? Miguel perguntou com um tom de alerta. Mas Maria viu algo em seu olhar que a deixou intrigada. O medo. Eu não vou deixar que você e seus homens façam nada com ele, Maria declarou, as palavras saindo em um grito feroz. E então, no meio da seriedade da situação, surgiu uma nova figura, um homem que eles não haviam notado antes. Ele apareceu por trás, vestido com roupas escuras, a face encoberta. Com rapidez, ele atirou algo na direção dos homens de Miguel. Uma explosão de fumaça subiu, cobrindo o ambiente. No turbilhão de pânico, as ordens começaram a ecoar, as vozes se misturando ao barulho. A fumaça se espalhou por toda parte, e a última imagem que Maria viu foi Jonás tentando resgatar Clara, o choque agora substituído por um desespero palpável. Enquanto tudo se desenrolava, uma nova verdade veio à tona. Entre os gritos e a confusão, uma frase ecoou na mente de Maria. Não é só Rosa que estava ligada a isso. Miguel também tinha segredos obscuros. A figura misteriosa desapareceu na fumaça, e tudo que Maria podia pensar era que a luta estava muito longe de terminar. Algo maior estava à espreita na escuridão, e a conexão dela com Jonás agora poderia ser a chave para expor a verdade. Mas a que custo? Naquele instante, o futuro se tornava um labirinto, e Maria sabia que a próxima escolha dela poderia definir não só o dela, mas o destino de todos ao seu redor. Maria estava em estado de choque. A fumaça a envolveu como um manto escuro, obscurecendo a visão. O pânico estava em cada canto, gritos ecoando enquanto a claridade das lanternas dos capangas de Miguel cortava a escuridão. Clara estava ferida no chão, e agora o homem a quem Maria confiara parte de seu coração
estava preso entre os capangas. O que devemos fazer? Jonás perguntou histericamente. Era como se ele quisesse fugir, mas não havia caminho. Miguel os observava, os olhos famintos por controle, enquanto o caos clamava por uma ação rápida. A única opção é sair, Maria gritou, mas antes que pudesse concluir, algo na fumaça mudou. Uma linha de movimento. Alguém ou algo se movia à sua volta. Em um instante, uma figura emergiu da névoa. O coração de Maria disparou. Era a mulher que havia sido a primeira a se juntar a Rosa na resistência. Alguém que todos acreditavam estar morta. Sofia. Maria! Gritou Sofia, a boca cheia de sangue, a expressão cheia de desespero. Eles estão vindo. Temos que ir agora! O choque a paralisou por um instante, mas o sotaque de Sofia, conhecido e querido, a trouxe de volta. O que estava acontecendo? Todos pensavam que ela tinha desaparecido, mas ali estava ela, viva. E então ela olhou para Jonás e a expressão mudou. Um olhar que misturava desespero e raiva, desvendando algo oculto. Você não me disse que estava com ele, Sofia exclamou, apontando para Jonás. As palavras dela eram como uma flecha. O que você está dizendo, Sofia? A voz de Jonás estava tingida de confusão e medo. O que você sabe? Mas em vez de responder, Sofia começou a se mover, puxando Maria para o lado. A fumaça começara a dissipar, revelando o caos ao redor. Os capangas de Miguel estavam se organizando, sérios e ameaçadores. Eles querem você, Maria. Eles sabem que você está ligada à Rosa e que você teve contato com Jonás. Sofia estava ofegante, como se não houvesse tempo a perder. Maria sentiu sua cabeça girar. O que estava acontecendo? O que Sofia quis dizer com "eles querem você"? Espere! Jonás gritou. Era o mesmo Jonás que ela amava. Mas agora havia algo mais. Ele não era apenas um jovem apaixonado. Havia um peso em seus ombros que ela nunca havia notado. A verdade se desenrolava como um rolo de corda. Maria, eu não poderia acreditar que você o ajudou, Sofia disse, agora com um olhar de desdém. Sempre tão ingênua. O que você quer dizer com isso? A voz de Maria tremia. Eu disse, você não sabe de nada. Jonás não estava apenas ajudando Rosa. Ele era parte de tudo isso. Eu vi, há muito tempo. Sofia gritou e outros murmúrios passaram pela sala. Os capangas de Miguel, ainda alertas, observavam. O ambiente estava cheio de tensão. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Jonás não era o que parecia, e a conexão que tinham era ainda mais complexa. Isso não pode ser verdade, Maria sussurrou, quando a verdade se tornou pesada e insuportável. É mentira! Mas os olhos de Jonás, agora nervosos, revelavam fraqueza. Ele estava escondendo algo. E o medo começou a se misturar com a desilusão. A resistência não era sobre apenas lutar, ele murmurou, visivelmente abalado. Era sobre controlar. O poder estava em jogo e nesse instante, uma explosão no fundo da sala os interrompeu. Um impacto feroz os jogou para trás. E a luz chamou a atenção de todos. Uma nova figura apareceu, envolvida em sombras, armada e ameaçadora. Você está em apuros, Jonás, e Maria também, disse a figura, revelando-se. Era uma mulher, mas seus olhos eram frios e calculistas. As vontades de todos estavam em disputa. O que mais estavam escondendo? Maria olhou ao redor, confusa e aterrorizada. Ela estava cercada por traições. A linha entre verdadeiro e falso começava a borrar. As peças do quebra-cabeça, que parecia simples, agora formavam uma tela cheia de complexidade. Ela virou para Sofia, depois para Jonás. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que era real? O que ela deveria acreditar? E nisso tudo, quem realmente era seu aliado? A noite se tornou um campo de batalha, e o amanhecer prometia verdades que fariam sua vida mudar para sempre.
Maria sentiu seu coração disparar diante da figura misteriosa que surgira na fumaça. Era uma mulher armada, seu olhar calculista refletindo frieza. Ela não parecia nem um pouco interessada nas razões ou na justiça. Ao contrário, um brilho perigoso a iluminava. Então, você finalmente decidiu aparecer, Sofia. A mulher disse com um sorriso cruel. Eu estava começando a achar que você tinha morrido nesse jogo. Os olhos de Sofia se arregalaram em choque, e sua mão foi até a cintura, como se estivesse prestes a sacar uma arma que não estava ali. Jonás estava tenso, os músculos retesados, e não parecia ter ideia do que fazer. Maria se viu no centro de um turbilhão. O que você quer? Jonás gritou, em um misto de raiva e medo. Mas a mulher ignorou seu questionamento, fixando seu olhar em Maria. Você é a peça que faltava. Sem você, tudo desmorona, disse a estranha, com uma confiança que arrepiou Maria. Rosa deveria ter protegido você, mas ela falhou. Agora, você será o nosso trunfo. Trunfo? Maria repetiu, tão confusa quanto horrorizada. O que está acontecendo? A mulher se aproximou, o olhar intensificando-se. Você tem algo que eles querem. E eu sei que você não tem plena noção do que é. Todos acham que você é apenas a mulher que ama o ativista, mas você não é. Você faz parte de algo que vai além. Nesse instante, um jogo de luz se refletiu em um objeto na mão da mulher. Maria pode ver, com horror, que era uma pequena caixa. A mulher a abriu, revelando uma série de documentos e fotos. Entre elas, havia uma imagem de Maria, em uma reunião clandestina com Rosa e Jonás. A respiração dela ficou presa na garganta. O que? Isso não pode ser. Maria tentou protestar, mas as palavras não saíram. De repente, Jonás explodiu. Não, você não pode! Ele avançou, mas o homem que o segurava o empurrou de volta, fazendo-o tropeçar. Rosa sabia. Ela sempre soube que você tinha mais conexões do que imaginava. Você é a chave para isso. A mulher estava se divertindo, sorvendo o temor que espalhava. E agora, seu namorado e suas pequenas revoluções não significam nada. Sofia, que parecia estar começando a entender a extensão do que estava em jogo, deu um passo à frente, intervindo. Você não pode usar Maria. Ela não é uma peão. Mas a resposta da mulher foi urgente e cortante. O jogo já foi montado. Rosa fez a conexão. E agora, querida, só temos que ver quem sairá vivo. Outra explosão de fumaça surgiu do fundo da sala e, em meio à confusão, apitou um alerta. A mulher tinha um olhar claro de pânico e de resolução. Eles estão aqui. Maria não sabia o que fazer. O medo a paralisava. Então, em um movimento quase automático, Jonás se virou para ela, um olhar implorando por ajuda. Maria, confie em mim. Mas algo na expressão dele fez o coração dela parar. Uma sombra passou por seu rosto, e Maria percebeu que havia muito mais entre eles do que apenas amor. Havia segredos, mentiras, e ela poderia ser a chave para tudo. A mulher lançou um olhar calculista, e em um movimento rápido, empurrou um botão em seu pulso. Instantaneamente, o ambiente explodiu em caos, luzes começavam a piscar, e a adrenalina subiu rapidamente. Você tem escolha, disse a mulher, em um tom baixo que beirava a ameaça. Permita-se ser o que você nasceu para ser, ou jogue tudo isso fora. E no meio do barulho, enquanto as luzes estouravam e os gritos cresciam, Maria, a mulher armada, com um sorriso maligno, olhava para eles como se estivessem em um jogo que apenas ela conhecia as regras. Jonás tentou se aproximar. Seu olhar estava cheio de desespero, mas Maria não sabia se deveria confiar nele. A atmosfera estava carregada e o pânico pulsava como um tambor em seus ouvidos. Eles estão aqui! A mulher gritou, quebrando a tensão. Um grupo de homens invadiu a sala e era evidente que não eram amigos. A luz das lanternas pulsava. E cada movimento seu era uma ameaça. Maria teve apenas um segundo para pensar. A adrenalina já estava a 1000.
Agora! Ela gritou, puxando Sofia para perto enquanto tentava pensar em um plano. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som ressoou. A porta da frente foi arrombada e mais pessoas entraram. Era Clara, a detetive, mas não vinha sozinha. Atrás dela apareceram outros policiais, todos prontos para a batalha. Para! Clara gritou, e o choque na sala fez com que todos parassem por um segundo. Mas antes que a situação se acalmasse, a mulher armada fez um movimento rápido. Com a agilidade de um gato, ela saltou para trás, e a arma em suas mãos disparou. Um grito piercing cortou o ar. Maria virou-se imediatamente, seu estômago se contorcendo ao ver Clara cair. O olhar da detetive estava cheio de determinação, mesmo enquanto seu corpo colidia contra o chão. Desespero tomou conta de Maria. Não! Clara! Ela gritou, correndo em direção à mulher que estava, em um instante, a última âncora de esperança. Ao chegar lá, Maria percebeu que não era apenas um ferimento superficial. Clara estava gravemente ferida, e o sangue escorria pelo chão como um eco de dor. Maria, você precisa... Clara começou, sua voz mal passou de um sussurro. Mas a luz em seus olhos parecia se apagar. Maria não conseguia acreditar que estava perdendo a única pessoa que a havia ajudado. A confusão aumentou e as vozes se misturaram. Jonás estava desesperado, tentando entender a situação. A mulher armada estava agora cercada, mas seu olhar já era de vitória. Ela sabia que as coisas estavam prestes a mudar. Você acreditou que poderia escapar? Ela provocou. A resistência não é apenas uma luta contra a opressão, é um jogo de poder. E agora, você está no centro dele. Um frio na espinha. Maria sentiu que tudo tinha mudado em um instante. Não era mais apenas sobre a vida que ela conhecia, mas sobre algo muito maior, algo que a envolvia de forma inesperada. E no âmago de sua confusão, uma revelação chocante surgiu em sua mente. Jonás estava envolvido em muito mais do que ela poderia imaginar. Você, Maria começou, sua voz tremia de incredulidade. Você sabia de tudo isso, não sabia? Jonás não teve tempo de responder. A mulher armada se virou para ele com um olhar de diversão maliciosa. Ele sempre soube, querida, desde o início. Jonás faz parte do nosso plano. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. Todos os sentimentos que ela tinha por Jonás começaram a se desmoronar. Desprezo e raiva misturaram-se, fazendo dela um turbilhão de emoções. Não, isso não pode ser verdade. Jonás tentou defender-se, mas sua confissão já estava sendo feita em silêncio. Os desmontes das mentiras estavam em cada expressão, e a realidade atingiu-a em cheiros e sabores desagradáveis. Ele não era o amante inocente. Ele era uma peça no tabuleiro do jogo. A tensão aumentou, o peso do que ouviram ressoou no ar. Maria olhou para Clara, que agora lutava para manter os olhos abertos. A detetive ainda estava lá, teimando em lutar. E então, antes que alguém pudesse reagir, uma outra explosão aconteceu. A porta foi arrombada novamente e outra figura emergiu da fumaça. Maria não podia acreditar no que via. Era Miguel, o chefe que todos temiam, com um sorriso irônico estampado no rosto. Olá, pessoal. Espero que não estejam se divertindo demais sem mim, ele disse, seu tom provocador ecoando na sala. A presença dele trouxe uma nova onda de terror. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, ele disse caminhando para frente. Uma onda de risadas sarcásticas ecoou por toda a sala. Maria olhou de Jonás para Miguel e de Miguel para Clara, sabendo que cada segundo estava se esgotando. Mais do que tudo, ela precisava fazer uma escolha. A realidade a cercava, as peças de um quebra-cabeça injusto se juntando, e a única coisa certa era que ela não poderia confiar em ninguém ao seu redor. O que estava mais em jogo agora? E se a verdadeira traição não estava nos homens,
mas havia algo mais oculto, esperando por uma luz que ainda não havia chegado. O futuro parecia um labirinto sem saída, e no meio do caos, Maria viu que as respostas a cercavam. E assim, a batalha pela verdade e pela vida começou. Mas nem tudo seria o que parece. Cada escolha que ela fizesse poderia levar a consequências devastadoras. A tensão se espalhava como uma onda. Miguel estava lá. A presença dele preenchia o ar com um frio cortante. Enquanto Clara lutava para se manter consciente, uma troca de olhares se formava entre Jonás e Miguel, como se houvesse um jogo além do que todos podiam ver. E então, com um movimento rápido, Miguel se virou para Maria, um sorriso calculista no rosto. Você realmente acha que pode escapar dessa? Sua vida já é um tabuleiro de xadrez, Maria. E você, querida, está no meio da jogada. Maria sentia a raiva crescendo dentro dela. Como ele podia falar daquele jeito? Mas antes que ela pudesse responder, algo estrondoso surrou o ar. A porta dos fundos foi arrombada novamente, e para o desespero da sala, uma série de homens entrou, armados até os dentes. "Ora, parece que a festa está melhorando!" gritou um deles. Todos os presentes estavam paralisados, o ambiente carregado de medo e incerteza. Miguel olhou para Maria e, em um movimento suave, retirou uma arma de sua cintura. "O que você tem a dizer agora sobre a situação, Maria?" Era um jogo de perda, mas o nervosismo explodiu quando Maria percebeu que havia algo muito errado. Quando tudo parecia se desmoronar, uma sombra se projetou na entrada. Era a figura que Maria nunca esperaria ver. Rosa, a mulher que todos acreditavam estar morta, estava ali, cada passo dela ecoando determinação. "Pare!" Rosa gritou, sua voz ressoando firme e autoritária. "Miguel, você não vai machucá-la." Um silêncio absoluto reinou por um breve momento, como se o universo tivesse parado para juntar as peças. A cena estava tão carregada que parecia que o tempo tinha se esticado. Os guardas não sabiam como reagir, e Miguel, visivelmente surpreso, olhou para Rosa como se estivesse vendo um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, a raiva e a incredulidade se misturando em sua expressão. A tensão aumentou, e para todos os presentes, aquilo já estava se transformando em uma verdadeira guerra de poder. Mas sem aviso, Rosa virou-se para Maria, com um olhar que misturava preocupação e uma revelação ameaçadora. "Maria, você precisa saber a verdade." Ela começou, mas outro tiro ecoou, tirando a atenção de todos. Um dos capangas, que havia ficado chocado com a aparição de Rosa, havia disparado acidentalmente. Em meio ao caos, Maria teve tempo de pensar. A verdade? Que verdade poderia ser mais chocante do que tudo o que já vivenciou? Antes que Rosa pudesse continuar, um grito mudou o rumo da conversa. "Não a machuque!" Clara gritou, agora lutando para se sentar. "Ela é a chave!" O choque atravessou a sala e os olhares se voltaram para Clara, sua voz ainda fraca, mas ressoando como um gongo. "A chave para o quê, Clara?" Miguel exigiu, agora claramente em alerta. Todo o controle que tinha começava a escapar. Rosa, percebendo que a situação tinha mudado, tomou um passo à frente. "A conexão de Maria vai muito além do que pensávamos. Ela é..." E foi interrompida por um barulho ensurdecedor. O impacto direto, como um golpe. A sala foi preenchida com gritos, e um dos homens caiu no chão, uma nova figura emergindo na cena. "O que está acontecendo aqui?" Uma voz poderosa, com uma presença eletrizante. Todos olharam, e para a surpresa de Maria, era seu pai. Ele que tinha sido a sua vida, ao longo dos anos, uma sombra distante, que estava prestes a arrebatar tudo. O homem que havia sido uma voz de apoio, perdido na escuridão. "Pai?" Ela sussurrou, aturdida. Em seu olhar tinha uma mistura de amor e uma confusão devastadora. Mas antes que pudesse processar,
Uma nova verdade atingiu Maria como um raio. O olhar de seu pai, aquele que sempre esteve ausente, estava ali, determinado. Mas havia um peso nele, um segredo que poderia mudar tudo. Você realmente não sabia? Rosa disse, a voz dela grave. Ele estava envolvido nessa luta o tempo todo, Maria. As palavras pareciam ecoar e se expandir. Maria olhou para o pai, a mente girando, e a revelação se afundou. O que era real? No meio do tiroteio e da confusão, tudo o que ela conhecia estava se desintegrando, e a verdade fazia o chão desmoronar sob seus pés. No entanto, antes que pudesse fazer sentido da nova realidade, mais tiros dispararam. A sala explodiu em caos novamente. O que ela jamais imaginou que poderia se tornar sua vida havia tomado um caminho sombrio e imprevisível. Agora, cada aliança, cada amor, cada segredo se tornara uma barca furiosa. E a verdadeira pergunta que permanecia era: quem ela poderia realmente confiar agora? O que mais estava escondido em meio à fumaça e ao medo? O grito do passado ecoava, e o futuro se tornava um abismo sem resposta. A fumaça ainda pairava no ar, e o caos se espalhava como um incêndio. O olhar de Maria se movia entre seu pai, Miguel, e os capangas. Clara estava no chão, a luta dela pela vida se tornando agonizante. E então a realidade se transformou, como se tudo estivesse prestes a ruir. Não a machuque! Maria gritou, a voz partindo-se em desespero. Ela se perguntou se ainda havia esperança, se poderia lutar de alguma forma. Miguel estava triunfante, um sorriso sarcástico no rosto. Você realmente achou que poderia escapar? A conexão de Rosa estava exatamente aqui, e agora temos você. Rosa, firme como sempre, não se deixou abalar. Maria não é apenas uma peão nesse jogo, Miguel. Ela é a verdade que vocês todos ignoraram. Maria sentiu o peso das palavras de Rosa. Era uma carga pesada, uma escolha a ser feita. Todos os olhares estavam sobre ela, esperando. Mas então, Miguel riu, um riso que congelou o coração de todos. A verdade? Ele zombou. A verdade é que todos vocês foram enganados. E o que mais me espanta é que, na verdade, não são apenas peças nesse jogo. Nesse momento, uma luz começou a piscar atrás de Miguel. Um brilho ofuscante. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ocorreu, estourando no meio da sala. O chão tremeu e todos foram jogados para o lado. Maria bateu forte na parede, a dor a encadeando no presente. Mas ao abrir os olhos, viu algo que a deixou paralisada. De entre a poeira e o caos, um grupo de homens armados emergiu. Mas não eram os capangas de Miguel. Eram policiais. E ao lado deles, um rosto que incendiou a esperança e o terror ao mesmo tempo. Era o ex-marido de Clara, um agente infiltrado no meio da corrupção. O jogo acaba aqui, gritou ele. Dirigindo sua arma diretamente a Miguel, os capangas hesitaram, a tensão aumentando. O inesperado havia chegado. Maria não conseguia acreditar. Clara tinha falado dele apenas algumas horas atrás, como uma possibilidade, uma ligação à resistência. E agora, ali estava ele, como um tornado em meio à tempestade. Você! Miguel gaguejou, livrando-se na segurança que lhe dava o controle. Mas antes que pudesse elaborar um plano, Clara gritou. Não acredite nele! Ele sempre foi parte do problema. O ex-marido de Clara hesitou. Acredite em quem? As vidas na sala estavam penduradas em um fio. Maria, então, lembrou-se de palavras flutuando na sua mente. Frases que soavam como um eco de susto e dúvida. E então, em um momento de clareza, tudo se encaixou. Você! Maria olhou fundo nos olhos do agente. Você se infiltrou, não é? E a resposta não veio de palavras, mas do brilho de sua expressão. Ele não estava aqui para salvar Clara. Ele era um agente duplo. A revelação atingiu Maria como uma bomba. Jonás estava calado, o olhar perdido enquanto tudo ao redor dele se desmoronava. O que você fez, Jonás? Maria se virou para ele.
a desilusão começando a consumir seu coração. Eu não tinha escolha, ele respondeu rapidamente. Mas ela podia ver a verdadeira batalha em seu olhar. Ele estava preso entre o amor e a traição, entre o certo e o errado. O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora, mais próximo a cada segundo. Clara, agora se arrastando, encarou Jonás. Você ainda tem tempo para se salvar. Um tiro disparou e a sala se iluminou com o som metálico na escuridão. Miguel, sem opções, fez um movimento brusco para reagir. Maria se viu cercada por perigos em cada direção, a cena repleta de tensão e confusão. Fiquem todos onde estão! Gritou o agente, agora empunhando a arma em direção a Miguel. Maria se sentiu em péssimas condições, presa em um jogo elaborado. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era seu verdadeiro aliado? Ela lutou contra a confusão. Ali, em meio a tudo, estava o choque da verdade. Uma traição poderia mudar o curso das vidas, e o que parecia ser um caminho seguro, agora parecia um abismo sem fundo. Enquanto o ex-marido de Clara mantinha a arma apontada, Maria percebeu algo devastador. Não se tratava apenas de sobrevivência. Era uma batalha de almas, e cada escolha poderia determinar o final de todos eles. E a pergunta que fervia era simples e aterradora. Até onde eles iriam por amor? E quem pagaria preço mais alto por isso? A sala estava em total caos. O eco da explosão ainda ressoava nos ouvidos de Maria. Tudo estava turvo. Clara lutava para se manter acordada, o olhar cheio de determinação. Miguel e o ex-marido de Clara estavam em um confronto direto, enquanto Jonás, hesitante, observava cada movimento. Você não pode confiar nele, Maria, gritou Clara, a voz fraca. Mas firme. Ele é parte do problema. O ex-marido de Clara, com a arma ainda em punho, mantinha os olhos fixos em Miguel. Maria sentiu seu coração apertar. O que estava realmente em jogo? Rosa, ao fundo, olhava para Maria com um misto de esperança e temor. O que ela sabia que poderia mudar tudo? Maria! Rosa chamou, a voz tremendo. É hora de decidir. Antes que pudesse responder, Miguel fez um movimento rápido. Ninguém precisa se machucar. Tudo o que quer é ter controle, ele disse. Mas a insegurança em sua voz traía suas intenções. E assim, o silêncio tomou conta da sala. A tensão era palpável. Os olhares se cruzavam. Então, inesperadamente, o ex-marido de Clara decidiu agir. Você precisa se render, Miguel, ele disse, decidido. Isso acaba aqui. E naquele instante, uma nova sirene ecoou do lado de fora, mais forte. Era a polícia. Finalmente havia chegado. O tempo estava se esgotando para todos ali. Maria percebeu que cada segundo contava. E quando olhou para Jonás, finalmente viu a verdade em seus olhos. Ele estava tão perdido quanto ela. Eu não estou do seu lado, sussurrou Jonás. Acredite em mim. Mas era difícil acreditar nas palavras dele. Agora, Miguel olhou para os capangas, a confiança vacilando. Aquela era sua última oportunidade. Ele se virou para Maria, um instinto primal nos olhos. Você não entende o que está acontecendo, não é? Você é parte desse jogo maior. Maria não hesitou. Em um impulso, decidiu. Não, Miguel. Eu não sou uma peça na sua estratégia. Estou aqui por minha própria vontade. E então, como um flash, sentiu o peso do que tudo aquilo significava. Rosa, Clara, Jonás, mesmo aquela traição de seu passado, estavam todos ali porque queriam uma mudança. É isso que você queria, Miguel? Que todos nós brigássemos entre nós? Maria gritou, agora com a voz mais alta. Tudo parecia se mover devagar, como se o tempo tivesse parado. Você não sabe do que está falando. Miguel estava em transe tentando recuperar o controle. Não, eu sei! Gritou Maria com o coração na mão. Eu sei que a verdadeira luta não é contra nós.
nas contra o sistema que você defende. Nesse momento, as luzes da sala começaram a piscar e os policiais começaram a invadir, armas em punho, prontos para restaurar a ordem. O ex-marido de Clara se virou e, com um grito, mobilizou os oficiais. Miguel estava prestes a se mover, mas o movimento de Clara interrompeu tudo. Agora, ela gritou, e com a precisão que só um verdadeiro lutador possui, seu ex-marido agarrou Miguel enquanto os policiais cercavam os capangas. Maria ficou estática. O que acabara de acontecer? O que ela faria a seguir? Enquanto os gritos da confusão ecoavam, ela começou a se sentir mais leve. Clara estava sendo levada para fora, e seu olhar se encontrou com o de Jonás, uma conexão que, apesar de toda a dor, ainda existia. "O que faremos agora?" perguntou Jonás, os olhos cheios de expectativa e medo. "Vamos começar de novo", Maria disse, cheia de novas resoluções. E apesar das incertezas que ainda pairavam, algo em seu interior parecia se acalmar. Enquanto a sala se esvaziava de tensão, Maria percebeu que, mesmo diante das sombras, a esperança sempre poderia renascer. E afinal, não estávamos todos apenas tentando encontrar nosso lugar no mundo? Não sabemos o que vem a seguir, mas uma coisa é certa: a luta nunca acaba e sempre haverá novas histórias. E você, leitor, onde se encaixa nessa narrativa? Você vai continuar a batalhar ou se deixará levar pelas sombras? E se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam estas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar